vamos abrir aqui, então, oficialmente o nosso encontro, para que a gente possa passar um pouquinho para vocês, e principalmente o Luiz, falar do que ele trouxe para compartilhar de como ele fez algumas áreas que não tinham home office como prática, começarem home office. Então, vamos começar pelo contexto, Luiz. Há quanto tempo você está no Magalu? Como que você pegou lá e como que está essa atenção? Vamos focar em teletrabalho mesmo, que é o nosso foco hoje. Vamos lá. Fala um pouquinho como que era. Eu vou completar ainda 3 meses no Magazine e, como eu comentei, eu vim do Gympass e o objetivo da minha ida para o Magalu foi trazer um pouco das práticas hoje que a gente já tem nas startups, até porque a gente tem a tecnologia, né, que é o Luiza Labs, que é uma área super relevante para a gente, para o negócio. E o cenário hoje, eu acho que, eu não posso falar mais hoje, mas o cenário de 2, 3 meses atrás era um processo de cultura em evolução, né? Você falou bastante de cultura. Então, o Magazine ele tem 63 anos, né? Então, ele é um grande varejo, mas se tornando digital muito rapidamente. Então, você tem uma estratégia de e-commerce muito forte hoje acontecendo. Então, tem um grande investimento em comércio eletrônico e tecnologia para suportar isso, né? Então, você tem mundos ainda que estão tentando se encaixar, sabe? Então, eu acho que a gente tem um processo, quando a gente fala de cultura, de uma cultura desejada ainda, que eu acho que a gente está caminhando para lá. E acho que esse é o pano de fundo para quando a gente fala de teletrabalho, de home office, a gente estava num processo, acho que ainda um pouco mais devagar de implementação e que, desde a última semana, a gente teve que acelerar 200 por hora, dado o cenário que a gente está passando. Então, o Luiza Labs, a área de tecnologia, já tinha uma estrutura forte de home office, então já tinha mapeado sistemas, a gente já estava fazendo um rodízio bem estruturado, e nos escritórios, a ideia era a gente ir começando aos poucos, né? Até para sentir o impacto, entender como é que a gente capacita as pessoas, como é que a gente mede produtividade. Então, todas aquelas questões, eu acho que envolvem qualquer empresa, a gente estava passando pelo momento de discutir, né, o melhor caminho. Com tudo que aconteceu, a gente teve que fazer realmente, eu acho que a chamada do João é perfeita, a gente acabou tendo que fazer tudo isso em um dia, né? O que tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho que é o momento da gente, a gente está sendo forçado a aprender coisas que talvez a gente não aprendesse num cenário mais tranquilo. Então, o que aconteceu lá no Magazine foi que a gente teve que sentar e criar um plano de emergência, né? A gente já estava monitorando muito o avanço do coronavírus. A gente tinha um evento de posicionamento estratégico que aconteceria nessa semana com 2.500 pessoas, então a gente já cancelou, já tem pelo menos 2 semanas isso. Outros eventos que aconteceriam, a gente acabou cancelando, e a gente foi vendo que de um dia para o outro a coisa estava explodindo, né? Então, o que a gente há um mês achava que ia demorar um pouco mais, a gente viu que não ia, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma grande reunião, um comitê assim, multifuncional dentro da empresa, e a gente começou pelos sistemas, né? Então, eu estou falando hoje do Magazine, sem contar a loja, eu estou falando aí de mais de 10 mil pessoas, né? Então, eu tenho que mapear, e aí você imagina como é um volume muito grande, não é simplesmente mandar as pessoas para casa, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente começa a falar muitos colaboradores vinham falar comigo e falar, pô, Luiz, não é mais fácil, vamos liberar todo mundo, sabe? Vai para casa e resolver o problema, não é assim. Eu acho que a gente, como RH, nesse momento, está sendo muito desafiado ao nosso conflito eterno, que é como é que eu mantenho uma sustentabilidade do negócio. Quer dizer, o negócio precisa continuar operando, né? As pessoas precisam continuar produzindo. Até, eu acho que para a sustentabilidade das áreas que a gente tem lá internamente. Então, eu tenho que pensar também na minha carreira e tenho que entender como é que eu vou continuar entregando. E, por outro lado, o bem-estar das pessoas, né? Eu acho que esse momento, ele explodiu, né, na nossa frente, esse cenário de tomada de decisão. Então, a gente mapeou, né, os sistemas que a gente teria, o que a gente teria que ajustar. Então, como é que eu ofereceria a VPN para todo mundo, enfim. Então, esse foi o primeiro, sentamos com tecnologia para ver, dá para fazer ou não e qual é o ruído que eu vou ter. Não dá para fazer da noite para o dia, vamos minimizar os riscos.
A segunda foi montar uma estrutura de processo. Então, quem tem que saber quando, quem que a gente vai começar a priorizar. Então, a gente fez uma definição de grupo de risco. A gente não começou com 100% da empresa, porque a gente foi fazendo testes. Então, a gente liberou 50%. A gente começou com um grupo de riscos, independente de quanto isso representasse. Aí a gente migrou para 50%. Isso foi todo definido durante essa primeira reunião. E, ao mesmo tempo, uma outra questão que eu acho que foi fundamental foi a gente avaliou as funções. Quando eu defini que foi 50% para casa, eu comecei, junto com as business partners, entender se eu tinha uma pessoa que, em teoria, faz o mesmo trabalho que a outra, a gente dividir e colocar essa pessoa, uma em casa e uma no Magazine. Quer dizer, para eu garantir que o processo continue andando, o trabalho continue sendo entregue. Então, também não é assim 50%. Escolhe aí, gestor, e vamos embora. Não funciona bem assim. A gente teve que fazer um exercício de o que pode dar errado, né, nesse processo. Então, sem tirar a autonomia, mas orientando o gestor a pensar dessa forma. E aí a gente tem que pensar em cenários até catastróficos, né, quando a gente pensa num processo como esse. Então, a gente pensava assim, se os 50% que tiverem na empresa, Deus nos livre, mas se contaminam, esses 50 que estão em casa, tocam ou não tocam o negócio? Meu Não são Deus, é desses... isso aí. não são... É duro, mas é isso, né? Você precisa chamar cenários múltiplos, Exatamente. né? Exatamente. Então, não João, acho que é importante assim frisar para todo mundo que tá falando do tema de home office, não é uma implantação de home office tradicional. A gente não está levando um processo no momento que está tranquilo, normal, comum. É uma implantação de home office no caos, né? Então, coisas que a gente não deveria estar avaliando tanto, agora são críticas, né? Então, a gente fez esse mapeamento. Então, desde o começo da semana, 50% já estavam em casa. A gente testou no primeiro dia, que foi segunda-feira, esse modelo de 50%. Tivemos problemas de sistema, a gente ajustou. Na terça, a gente foi aumentando e dando autonomia para o próprio gestor ir de 50 até 100. Então, da maneira que ele quisesse, porque a gente começou a entender. O gestor já entendeu a mentalidade que a gente está colocando. Precisa garantir que os processos continuem acontecendo. Agora a gente consegue aumentar. Acho que outro ponto, João, que é importante, dentro da parte de comunicação do processo, uma coisa é comunicar a estrutura do processo. Então, João, vai acontecer isso. A partir de amanhã, vai para sua casa, trabalha de lá, você tem os sistemas aqui. A outra questão é uma capacitação que a gente fez muito rapidamente também. A gente pegou manual, a gente falou de boas práticas, a gente teve... a gente tem a Rádio Luiza, né? Você viu lá no escritório. A Rádio Luiza, ela vai dando mensagens durante o dia para quem está no escritório. Então, isso ficou... A cada 2 horas, a Rádio Luiza falava, olha, lavem as mãos, né? Então, e a mesma coisa chegava para quem estava em casa. Então, foi muito importante a gente, dentro desse processo, entender como é que a gente capacita e orienta as pessoas da melhor maneira. Então, pessoal, essa parte de capacitação, ela, de novo, né? Eu tenho visto muitos materiais no LinkedIn, são materiais fenomenais. Eles falam da questão de mudança de hábito, né? Então, estabelecer a rotina, isso tudo a gente bateu muito forte, assim, com muita base, com muita conversa com quem está indo para home office, acho super importante. Até uma conversa familiar, né? Então, vocês têm visto esses manuais, eles são super relevantes nesse momento. Uma coisa extra que a gente fez, só para a gente não repetir, eu posso até listar os pontos básicos dessa conversa. Então, estabelecer a rotina, o local de trabalho, entender a tua gestão de tempo. Então, você precisa melhorar a tua gestão do tempo, ter os espaços de convívio, sim, com a sua família, né? Então, isso tudo a gente falou muito. Agora, tem um aspecto, né, João, que eu acho importante, que eu tenho visto ainda há pouco, e eu acho que você tocou no ponto hoje no seu artigo, que é entender como é que emocionalmente as pessoas estão hoje, né? Então, de novo, num processo normal de home office, eu te dou essa orientação de uma mudança de hábito, eu te ajudo a estruturar, eu faço acompanhamento, né? As reuniões de check-in, elas são super importantes todos os dias, alinhar a expectativa, eu entender qual que é a minha entrega até o dia seguinte. Então, é bater o bumbo mesmo.
e a gente não pode confundir isso com micromanagement, né? É uma mudança de hábito. Então, o líder no começo, ele deve fazer esse acompanhamento mais próximo. Mas o que eu queria destacar, que a gente fez bastante, junto com as business partners e com os gestores, como é que estão essas pessoas que estão em casa hoje? Num momento de muita incerteza, um momento de grande insegurança, né? Então, para onde vão os negócios hoje, né? O que a gente vai fazer? O que está acontecendo no mundo, né? Então, a gente começou também a trazer temas para conversar com essas pessoas, entendendo como é que vocês estão, assim, e focar muito em comunicação do momento da empresa. Hoje o Fred fez uma transmissão, a gente tem a TV Luiza, e ele, praticamente 1 hora, das 8 da manhã às 9 da manhã, ele falou sobre tudo que está acontecendo na empresa. Quais são os riscos, quais são as oportunidades, o que já está sendo feito. A gente tem comitê de contingência de várias áreas acontecendo. Então, é importante que a comunicação ela flua bem e que a gente também dê um pouco dessa segurança psicológica nesse momento que está todo mundo muito inseguro, né? E aí eu acho que, terminando, depois que a gente fez toda essa execução, e a gente foi fazendo um pouco faseado, então começamos com 50%, a gente aumentou um pouco para 70%, hoje a gente está passando para 100%, né, entendendo que está tudo bem redondinho, isso sem falar no acompanhamento dos casos que a gente poderia ter tido, então a gente fez um acompanhamento muito forte de médico, de medição de temperatura. Não teve nenhum caso, então não teve nenhuma evidência até agora. Não teve nenhuma evidência, a gente conseguiu atuar muito no grupo de risco lá no começo, então o grupo de risco já não pisou no escritório, as pessoas que estavam voltando de viagem, de férias ou viagem profissional, quarentena geral, isso antes de ter saído o comunicado oficial, então ninguém pisou, então as pessoas que por acaso tiveram contato com outras pessoas que vieram de fora também já estavam fora, então o mapeamento ele foi muito rápido e foi muito assim importante para a gente naquele momento. Até para quem fica, ter segurança de, pô, eles estão mapeando e quem não deve estar aqui não está. Então, eu acho que, João, o final que a gente está chegando agora, né, em 100%, a partir de amanhã o escritório do Magazine está fechado, né, não tem ninguém mesmo, a gente continuar acompanhando, né, se isso está acontecendo, se tanto da parte de execução, né, então tem um trabalho aí da gente junto com a liderança e junto com as equipes entender se aquilo está sendo entregue, se está tendo alguma dificuldade, mas ao mesmo tempo entender como é que essas pessoas estão nesse momento de privação, né? Então, como é que a gente orienta, por exemplo, a você ter uma atividade física nesse momento, né? Que é super importante. Qual é o estado de sanidade mental dessas pessoas no momento de um grande estresse, enfim. Então, eu acho muito importante a gente falar desse tema. Eu acho que você tocou bastante no teu artigo e eu acho que é um passo que a gente está hoje, sabe? Funcionou bem, está todo mundo de home office produzindo. Agora eu acho que o RH ele tem que olhar um pouco para cuidar dessas pessoas num momento de muita incerteza, né? Tá. Luiz, obrigado até, porque dá para ver que hoje é um dia crítico, inclusive, né, que você está amanhã fechando, olha o que ele falou, as sedes, né, que as unidades em que você cuida e não cuida também, né, ou seja, como um todo. Como que está o ambiente, como que estão as lojas em si? Tem se falado muito do varejo aí, da mudança, né? Até teve um anúncio do governador hoje aí, falando que os shopping centers também vão ser fechados, o governador no caso de São Paulo, né? O que vocês estão fazendo com relação a isso, a operação de varejo mesmo? A operação, a loja, a gente está acompanhando assim minuto a minuto, né, João? Assim, tudo que sai de decreto, de lei, a gente está cumprindo, né? O Magazine ele tem um compromisso muito forte com a questão ética e com a questão das leis. A gente preza assim a prioridade número 1 do Magazine como um todo é sempre fazer as coisas corretas. Então a gente assim, Goiás é uma praça que a gente está monitorando. Então assim que for oficial a gente vai fechar as lojas, a gente não vai fazer nada fora. Até o pessoal de loja a gente já diminuiu o quadro, principalmente na loja. Esse grupo de risco ele já não está mais indo, né? A gente, por exemplo, para te dar um exemplo de uma coisa interessante que a gente fez, a gente tem um auxílio mãe, né, que a gente chama de cheque mãe no Magazine.
que é um auxílio para as mães que têm crianças. A gente dobrou esse benefício agora, porque tem um aspecto... isso foi super bacana, porque tem um aspecto que a gente também nunca pensou e a gente mapeou nessa primeira reunião, que foi interessante, que é a escola vai fechar. E a escola vai fechar e a mãe que trabalha, ela não tem com quem deixar, né? Então, o que a gente faz nesse momento? Então, esses cenários assim que, de novo, numa implementação de home office você não tem. Então, como é que eu ajudo essa mãe nesse momento que vai estar lá? A escola, muitas escolas avisaram sexta-feira que na segunda não abria mais e elas não têm o que fazer. Então, e aí isso não são só as mães, os pais também, né? Pais que, porventura, né? E para mim, aí é um ponto crítico para a gente tocar, que tem a mesma responsabilidade que a mãe. Se tiverem com cuidado, a gente também tá auxiliando. Então, é um mapeamento que a gente fez. E na loja, principalmente, também as mães já estão com esse auxílio ou nesse grupo, se tiver no grupo de risco, já não estão mais. Por outro lado, João, é interessante passar por esse momento que a gente está analisando tudo que é uma oportunidade, de novo, dentro da lei, né? Dentro do que está sendo recomendado. Então, a gente tinha o Retira a Loja, né? O Retira a Loja é uma das grandes estratégias que a gente tem no Magalu, que é você compra e sem pagar o frete você retira na loja. Isso hoje está sendo discutido, mas se não, porventura, a gente não puder fazer isso, que pode acontecer, a gente também está pensando em como enviar da loja e não ter que sair do CD. Né? Então, é uma outra oportunidade, porque você tira das lojas, eu consigo te entregar mais rápido. E para produtos que hoje são todos voltados para home office, se vocês olharem no aplicativo do Magazine, é tudo com frete grátis, tá? Então, a gente também tá custeando o frete para todo mundo. Puxa vida, que legal. Que está em home office. Eu sou super cliente aí do Magalu mesmo. Eu não sei quem não baixou, baixe aí. Porque hoje é um grupo, né, gente? Dá uma olhada aqui, ó. Até mostra Netshoes também, Zattini, etc. Ou seja, livros, a parte social aqui também, né? E, inclusive, vocês estão começando agora com itens de casa, né? Sabão em pó, etc. Não é isso? Exatamente. A ideia do de dia a dia, aplicativo quer dizer. Ele ser uma grande plataforma que você encontre tudo que você precisa lá. Então, hoje você tem utensílios domésticos, você tem batatas Pringles, você tem uma série de coisas lá que é para o dia a dia, né? Então, além disso, a gente acabou de adquirir a estante virtual também, então os livros estão vindo para a plataforma, a época cosmético já faz parte, a Netshoes, então a ideia é que a gente vire um grande polo aí, um marketplace grande. Hoje a gente tem os números aqui que a gente tem de e-commerce são 6 milhões de empresas no Brasil, 50 mil vendem online. Então, tem um potencial gigante para a gente aumentar isso e a gente acredita muito que esse período ele vai ajudar também a fomentar um pouco mais a venda online, né? E, Luiz, vou aproveitar aqui, abrir para o pessoal que quer participar também, mandar pergunta e tudo mais. Vamos lá. Vocês podem mandar pergunta, pode mandar aqui no chat, eu abro o microfone até aqui também para falar com o Luiz. A gente tentou fazer um resumo aqui dos pontos que o Luiz foi passando ao longo desse momento. Me chamou bastante atenção, Luiz, um ponto que eu nem coloquei aqui, mas é a comunicação clara da alta gerência. Só uma coisa, Fernando, você quer falar? Me fala se você quer que abra o microfone aí, só que eu acho que eu consigo aqui também liberar, tá? Ou então, se quiserem mandar as perguntas aí também, eu faço aqui pro Luiz. A gente está com uma boa ideia aqui, 51 pessoas participando. E então, o que eu tentei, eu olhei uma coisa muito importante, que é esse negócio da comunicação do Fred, né, o presidente da empresa, e sendo muito claro, né, transparente. Uma das coisas que eu falei no artigo hoje é isso, né, clareza na mensagem e transparência, porque não adianta você não falar, né? Eu falei, pô, começa um a falar para o outro, aí fica aquele disse-me-disse e toma esse estado límbico aí, que você como psicólogo sabe 100 vezes mais do que eu sobre o assunto. Mas é isso, você
bloqueia a parte racional, começa a ficar totalmente só no lado emocional e começa a não pensar em outra coisa, que é isso que está acontecendo hoje com a maioria das pessoas, né? Tem gente que simplesmente só fica vendo notícia o dia inteiro, né? Aquele Armagedon, aquele fim do mundo, e a pessoa não consegue trabalhar com vai ser produtiva. Então, é uma questão que realmente tem que olhar de perto e tem que apoiar a equipe a resolver esses conflitos da pessoa falando, será que é verdade? Será que teve o caso? Será que vai fechar a loja? Será que quando vai a alta gestão, né? E precisa de coragem para isso, né? Porque até com um livro aqui que me lembrou disso daí também, ó, René Brown, Coragem para Vulnerabilidade, Liderar. né? Exatamente. Brené Brown, grande livro aí também para quem quiser, super autora, bom, best-seller, New York Times, número 1 aqui, ó, tem que ser bom. Então tem que ter coragem, né? Precisa chegar lá e falar mesmo. Sim, sim. O João, meu xará, fez uma pergunta para você aqui, Luiz, que é o seguinte, ó. Qual estratégia vocês estão utilizando para cuidar da saúde e bem-estar das pessoas em home office e o desafio de manter a produtividade? Boa pergunta. Vamos lá. A questão, vou começar pela produtividade, que a gente já tocou um pouco no tema aqui. A produtividade, ela passa por a gente definir metas muito claras. Então, desde essa semana, a gente já teve que redefinir algumas prioridades, claro, né? Então, a primeira coisa foi sentar, e a gente tinha acabado de definir as metas anuais da empresa, e a gente sentou com a liderança executiva da empresa, e depois isso foi cascateando. Claro que é um movimento que não é top-down, ele é discutido com todas as equipes. Essa repriorização, ela me dá claramente o que eu preciso trabalhar, né? Então, hoje, o que precisa acontecer na produtividade todos os dias eu preciso entender o que eu preciso entregar, sabe? É o que eu estava falando lá no começo. Pode parecer micromanagement, mas nesse momento não é. Nesse momento é direcionamento pontual ali, acompanhando e batendo bumbo. Eu acho que uma coisa importante também, principalmente para as áreas de back-office, tá? As áreas de back-office, elas têm baixa um pouco a demanda de algumas áreas, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Recrutamento de seleção. Não está parando, mas não é o mesmo volume que eu tinha antes. Então, o que a gente está fazendo com o nosso time de recrutamento de seleção? Pessoal, vamos reavaliar a plataforma que a gente tem? Vamos reavaliar o processo que a gente tem? Aonde que a gente tem oportunidade de melhorar? Então, num mundo que o João colocou bem lá, o VUCA, não dá muito para você parar, né? Você entra jogando e a gente tem uma grande oportunidade nesse momento de parar e fazer alguns comitês de processos grandes dentro da organização que a gente não para olhar e aquilo entra no automático. Então, um exemplo é esse, recrutamento de seleção. Como é que a gente pode melhorar? Qual é a experiência que o colaborador está tendo no meu processo seletivo? Dá para a gente montar algumas pesquisas que a gente ainda não está fazendo? Então, tem sempre melhoria que você pode fazer nesse momento um pouco mais de baixa demanda para algumas áreas. Para as outras, que ainda estão no olho do furacão, é bater bumbo. É todo dia fazer um check-in diário, perguntar se tem dúvida, se está claro, comunicar. Assim, produtividade vai continuar se a gente assim virar um repetidor de mensagens, sabe? As pessoas têm que entender o que está acontecendo. É o que o João falou. Tem que dar real. Acho que é hora de tratar as pessoas como adultos, porque elas vão se sentir mais seguras, elas vão sentir que não tem nada sendo escondido e alinhar a expectativa e acompanhar. Acho que não tem muito segredo. Que eu acho que acontece? A primeira semana a gente faz bem, semana que vem a coisa começa a relaxar. Começou a relaxar, você tem um risco aí da produtividade cair. Então, a gente sabe que esse é um período que não vai acabar na semana que vem. Então, precisa continuar batendo bumbo. Para mim, saúde é fundamental, João. Acho que é o que eu falei lá no começo. A nossa preocupação é como é que eu mantenho a saúde física e mental do meu colaborador em casa, sem poder sair. Eu acho que hoje a gente tem uma parceria com o Gympass, e eu aqui comento um pouco de case do que eles fizeram. Eu estava falando com o pessoal de lá hoje, e a gente está estimulando internamente que se use dentro do aplicativo para os usuários do Gympass. Tem 4 apps lá para você fazer atividade dentro da sua casa. E não são só atividades Excelente, físicas. Luiz. Eles têm lá o Muito Zen bom. App, né, que você tem parte de meditação, de mindfulness, Ótimo. enfim, e tem a parte de atividades físicas, assim. Então, pode não parecer natural para as pessoas, mas, assim, a minha esposa, a gente estava testando ontem, a gente reserva um espaço pequeno aqui, faz atividade de meia hora, você tem uma queima boa de
de calorias e você consegue se manter em movimento. Eu acho fundamental que a gente não perca isso. Mas, de novo, não vamos esperar que a pessoa vai sentar lá na casa dela, vai abrir o aplicativo sozinha e vai falar, pô, eu vou testar hoje. Então, eu acho que o RH precisa estimular isso, porque a gente eu escutei muitas piadas hoje no escritório e das pessoas de home office falando, eu não sei se eu vou voltar depois do home office com 10 quilos a mais ou divorciada. Né? Então, por quê? Porque você tem o desafio do convívio e você tem o desafio também de se manter ativo. Então, essas piadas que a gente tem organizacionais, elas são reais, é um problema. E a gente precisa atuar proativamente. Eu acho que, falando aí a minha sugestão, o Gympass para os usuários, para quem já tem conta, eles estão colocando lá esses aplicativos que são fenomenais. Queria também recomendar alguns. Eu gosto muito, eu faço todo dia não, dia sim, dia não, eu faço exercício via aplicativo. Faz anos já, viu, Luiz? Faz 2 anos que eu faço academia normal. Eu acho que eu comentei isso com você outro dia. Eu faço um dia com alguém assistindo no prédio, mas eu faço outros 2 dias como fiz hoje, até por aplicativo. No começo, eu achava que eu não ia conseguir, então paguei aquele plano gratuito. O que eu uso é um que chama WeBurn. Desculpa, o Gympass é maravilhoso também para quem é assinante também. Vamos ver esse WeBurn aqui, ó, tá? Esse cara sem camisa aí também, mas ele que passa, chama Thiago Pugliese, ele passa, e tem para mulheres, tem outras coisas aqui, tá? De ginástica, e também tem meditação, ó, yoga, pilates e tal. E eu uso também aplicativos para meditação também. Vou colocar um aqui, Mediopia, tá? Então, só para dizer, tem vários, e outro dia eu estava vendo a própria Vivo tem gratuitamente para os clientes dela, disponibiliza. Então, vão atrás disso. Eu uso muito, tá? Então, realmente é mudança de hábito, né, Luiz? E aí, como todo hábito, já falando, tem bastante gente de RH aí, eu trabalho com transformação de cultura também, tem que ter recompensa. E muitas vezes essa recompensa não é clara para a pessoa, como colocar uma recompensa, né? Então, a recompensa pode vir simplesmente de se sentir melhor e tem que mostrar os casos, os heróis aí também, né? Quem está conseguindo fazer, porque daí começa a mostrar e fala, poxa, olha lá, fulano está fazendo, põe o testemunho dele, falando, poxa, eu estou fazendo, aí a pessoa começa a ser inspirada, aquela história que a gente estava falando do Sinek, né? Pô, ele está fazendo lá, pô, se está fazendo, eu acho que eu poderia tentar fazer, né? E de verdade, em construção de hábito precisa persistir também, né? Então, pediram para eu colocar aqui no chat, eu vou pedir para o Renato, que trabalha comigo, o El, colocarem o WeBurn e também os apps de meditação. Também, deixa eu perguntar uma coisa que passaram aqui. Também, Luiz, primeiro, a Andressa está falando, você acredita que vai mudar o mundo corporativo após esse momento tão conturbado? Essa é uma pergunta. É isso. Eu acho que vai mudar O que você acha? completamente, assim. Eu acho que tem muita coisa que... Eu faço uma analogia com o meu time, né, João? A gente está chacoalhando o barco, muita coisa ali que a gente já deveria ter chacoalhado e aí por várias questões a gente deixou parado por muito tempo. Eu acho que até o home office, mesmo em empresas de startups, enfim, em ambientes já mais de maior flexibilidade, ainda a gente lutava contra preconceitos, eu acho que a gente ainda lutava por não ter métricas de produtividade. Então, eu acho que esse momento ele não tem mais volta nesse sentido, né? A gente vai ter que aprender a trabalhar por um bom tempo, assim. Então, eu acho que o que não vai mudar a gente vai aprender muito. Acho que aprender o que a gente tem que deixar de fazer, aprender o que a gente tem que começar a fazer de novo. Um pouco do que você colocou do Einstein aí, fazer as coisas diferentes. E eu acho que a gente vai ter que ser muito criativo nesse momento. Acho que todas as áreas, principalmente de RH, elas vão ter que entender como é que eu apoio esse momento de negócio que é completamente diferente. Eu acho que virou de cabeça para baixo tudo que você tinha planejado. E eu acho que, fundamentalmente, o que não vai alterar é a importância do líder. Eu acho que ela só vai aumentar. Eu acho que a gente precisa, e eu sempre falo isso, eu gostei da tua introdução, o líder cada vez mais ele vai ser fundamental para a gente sair dessas crises, né? A gente tem visto
o impacto de erros de liderança em todos os níveis da nossa nação aí. E aí eu não estou fazendo crítica, eu estou entendendo que tudo tem um impacto, bom ou ruim, e eu acho que nas organizações é a mesma coisa, né? Então, o posicionamento da liderança, como é que eu cuido do meu time, como é que eu mantenho motivação e engajamento à distância. Então, eu acho que a gente vai ter que se reinventar em muitas frentes do RH, assim, e eu não acho que volta para o lugar depois desse período. Ô, Luiz, eu vou passar, tem várias perguntas aqui, tá? Então eu vou passar uma do Guilherme junto com o, deixa eu ver aqui, falando de tecnologia, tá? Então, na verdade é o Lula que está falando como irão comunicar-se tecnologicamente com o pessoal remoto, tá? Qual que é, o que você está usando além do TV Luiza e outra coisa, como foi resolvida, o Fernando Toledo perguntando, como foi resolvida a questão de conectividade, a banda larga da casa das pessoas, como é que vocês fizeram isso daí? É uma boa pergunta, inclusive, e aí? A gente mapeou, na verdade, tá? A gente também, de novo, não foi resolvido da noite para o dia. A gente mapeou quem tinha problema de acesso com a banda. A gente conseguiu apoiar e até ajudar. Às vezes era uma questão técnica e aí o time de tecnologia ajudou. E com outros a gente avaliou se tinha necessidade realmente da empresa dar algum tipo de suporte. A questão da comunicação, a gente usa muito o Workplace, que é a ferramenta do Facebook. Essa ferramenta ela permite que eu tenha até grupos e que eu faça essas transmissões ao vivo. Hoje, o TV Luiza, pela primeira vez, ele foi todo pelo Workplace, né? Então, ele ajuda muito a gente ter uma ferramenta única. E aí a gente entende que tudo está sendo concentrado ali de informações em tempo real. Sai muito comunicado, sai muita novidade que a gente está passando. E a gente semanalmente está fazendo uma atualização desses comitês também, né? Então, o que cada comitê está fazendo. Então, você tem um comitê de RH, você tem um comitê de finanças, você tem um comitê de operações. Além disso, a gente circula no Workplace, para vocês terem uma ideia, a gente tenta fazer um filtro de notícias que estão acontecendo. Então, outra questão importante, que eu acho que como empresa a gente tem uma responsabilidade, é evitar os fake news, né? Então, as fake news que hoje elas contaminam e atrapalham muito, assim. Então, quando começou isso, acho que hoje a gente está um pouco mais controlado. Na semana passada era uma enxurrada, então a gente criou um comitê para avaliar o que estava saindo na mídia, o que estava sendo compartilhado no WhatsApp, e falar, pessoal, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, isso aqui é o que a gente tem que fazer. Então, eu acho que o Workplace tem ajudado muito a gente a ser rápido na comunicação. Se demorar, de novo, num tamanho, e aí se eu colocar Magazine com loja, eu tenho 40 mil pessoas. Se demorar, vaza a informação e vai torta. E aí é o pior cenário que eu tenho, porque aí é um diz que me diz, e aí se criam-se cenários que não são reais, enfim. Então, e a gente reforça muito isso. O que for verdade, a gente vai falar, confia na gente, a gente não vai esconder nada. Em nenhum momento a gente pintou um cenário mais brando do que e eu acho que está funcionando bem. Bom saber, Luiz, até porque realmente é um desafio de saber, inclusive, que vocês fizeram um mapeamento antes, ou seja, é muito pouco tempo para fazer muita coisa, né? Como que você fez com o seu time direto para mobilizar isso e acontecer tão rápido? Tem muita gente de RH aí. Como que foi esse processo também? É um processo interessante, João. Acho que o próprio RH, a gente não pode esquecer que passa por tudo isso que a gente está falando, né? O RH também passa pela insegurança, também passa pela chacoalhada. Eu acho que o principal ponto para a gente de RH do Magazine foi a gente juntou o time e falou, pessoal, é o seguinte, a gente vai passar por um momento muito difícil de turbulência, a gente vai ter que trabalhar muito, muito rapidamente, mas vamos olhar o copo meio cheio. A gente tem uma oportunidade grandíssima de mostrar para quem se ainda não acreditar que o home office funciona. Isso aqui é uma oportunidade única para a gente aqui. Porque o que eu teria que fazer faseado e aí comprovando resultado e métrica, aí voltando, que talvez levasse aí mais 3, 4 meses, eu falei, gente, isso aqui é a chance de ouro. Vamos enxergar essa oportunidade. Vamos focar nisso e vamos. Eu acho que outra coisa que ajudou muito ao nosso time é dar um senso de missão.
A gente fala muito no Uhum. time todo dia assim, pessoal, as pessoas precisam da gente nesse momento, sabe? O nosso papel é fundamental para a gente trazer esse equilíbrio, de novo, da sustentabilidade do negócio, porque a gente precisa garantir que o negócio continue, mas como que a gente cuida das pessoas? Então, a gente não pode diminuir o ritmo, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa entender as decisões da empresa, os porquês, e ajudar muito. Então, a gente deu muito gás para aproveitar esse momento, sabe? Então, Uhum. de novo, tem várias maneiras de você ver. Uma coisa que eu falo muito para os líderes, né, João? Todo mundo, em algum momento dessa crise, passa pelas suas dúvidas e pela sua angústia, né? O que Uhum. eu oriento muitos líderes a entender o que eu estou passando nesse momento, talvez não seja o melhor momento de eu conectar com a minha equipe, né? Então, e Uhum. tudo bem, você não precisa ser um super-herói. A hora que Uhum. eu conecto com a minha equipe, eu estou no meu melhor, sabe? Então, eu vou dar um gás, a gente vai falar dos pontos positivos, vai engajar, então isso precisa acontecer na organização toda. E eu acho que dentro do RH a gente fez isso muito bem, assim, tá todo mundo muito alinhado, entendendo muito bem o papel, sabe? Eu acho que assim, o legado que vai ser deixado de você como RH passar por esse momento, né? Assim, Uhum. você é um cara que estuda muito aí, João. Nenhum MBA te Uhum. prepara para isso, não tem, assim. Não, é Então acho que é um pouco dessa linha. muito bom. É o que cresce, né, depois disso daí. É, João, uma pergunta do Rodrigo é bem interessante. Será que você conseguirá fazer? Só uma coisa aqui, pergunta do Rodrigo. Deixa eu só voltar aqui a pergunta do Rodrigo. Como lidamos com os colaboradores que estão na operação e que não podem exercer o teletrabalho? Como motivá-los, como evitar que eles se sintam prejudicados em exercer a função em loco? Boa pergunta. A gente tem casos assim, sim, é uma boa pergunta. A gente tem, acho que principalmente o saque, né, o atendimento que a gente tem, que chama Luiza Resolve e parte da Netshoes. Então, a primeira coisa que a gente fez, assim, a gente está mapeando ao máximo o que pode ser feito. Então, a gente trocou, por exemplo, todos os fones que não eram, se acaso não eram individuais. Cada um tem o seu fone, a gente está aumentando o espaçamento das mesas, a gente está fazendo todos os protocolos possíveis de segurança. E enquanto a gente avalia se eu tenho condições, porque aí não é só uma questão de banda larga, assim, o equipamento para um atendimento que eles façam em casa, ele é um pouquinho mais demorado, se eu realmente não consigo acelerar agora. Mas, por exemplo, dentro do saque que a gente tem da Netshoes hoje, 60 pessoas já estão migrando para o atendimento de chat. Então, eu estou diminuindo meu atendimento por voz e estou aumentando o chat. Então, de novo, estou dando um exemplo aqui que é pensar mesmo dentro da operação criativamente o que pode ser feito. Não dá para fazer de uma vez, mas o que pode ser feito para a gente começar a diminuir um pouco o impacto. Então, a gente está até estudando hoje até aumentar o tempo de atendimento, quer dizer, de espera de atendimento, para priorizar o meu colaborador. Né? Então, de novo, escolhas, né? E a gente está sempre escolhendo o colaborador, não deixo de atender, estou colocando outros tipos de ferramenta, mas tem que ser criativo, não tem uma solução mágica, tá? A gente vai ter que ir no dia a dia resolvendo. E, Luiz, lembrando até o pessoal o seguinte, isso aqui é uma trilha, a gente vai ter também, falar sobre ferramentas de gestão à distância, né, nessa trilha. A gente vai todo dia ter às 6h30. Inclusive, eu queria perguntar para o pessoal qual o melhor horário para fazer essa live. Coloquem aí, por favor. É super importante para a gente isso, tá? A gente pode ajustar. A gente é ágil mesmo aprende. Né? Às vezes, 6h30 tá tarde. O pessoal tá lá durante o dia. Agora é o melhor horário até para fazer outras coisas. Então, por favor, coloquem aí o melhor horário que vocês acham para fazer a live dos outros temas. Quais são os outros temas? Então, ferramentas de ágil também. O Renato, que é meu sócio, vai ajudar nessa parte. A gente vai fazer com a Juliana, que é diretora global de inovação da Hershey's. Ela mora no Canadá e tem times remotos no mundo todo. E ela vai falar um pouquinho sobre o que é gerir esse time também remotamente, ou seja, quem já trabalha com o trabalho remoto há muito tempo, né? Trabalha à distância. E a gente vai ter o Volney Ferreira, que vai falar sobre a parte legal e jurídica
dessa parte, ele que é diretor da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e também é advogado trabalhista. Então, ele vai trazer para todo mundo que precisar disso, então, vão poder acompanhar, vão receber a comunicação também sobre isso. Luiz, a gente, até para respeitar aí o horário do pessoal também, eu vou passar aqui, eu fiz uma parte, também até porque é produtividade, né, e teletrabalho, eu queria falar um pouquinho de ágil, né, e ágil é justamente isso, é mais do que o pessoal acha que é rápido, o ágil não é rápido, o ágil é você conseguir formatar o trabalho de uma forma diferente, em que você aprenda mais rápido, na verdade, consiga processar uma carga de tarefas em um período, e você trava esse período curto, não pode ser longo, curto, e você vai aprendendo com isso, faz uma reunião antes, mas depois eu vou falar um pouquinho, não sobre o ágil, mas eu queria falar sobre produtividade nesse tempo aí. Eu separei algumas coisas, até como você falou, que eu tinha mapeado para o artigo hoje também, que eu queria trazer um pouco para vocês, até aqui embaixo, pessoal, quem tiver interesse pode usar o QR Code aí. A gente montou um programa de gestão ágil de times remotos. São 4 encontros que a Nora está fazendo agora. Então, quem tiver interesse, porque daí a gente passa ferramentas e ensina esse método para os líderes e como que conduz isso daí a cada encontro. Então, uma das coisas que eu queria falar para vocês, para quem está se preparando e quer passar para a equipe também que vai trabalhar de uma forma remota, é que as pessoas começam a querer acordar mais tarde, quando, na verdade, ela pode usar o tempo que ela tinha de deslocamento, por exemplo, para fazer as coisas antes e ter tempo liberado depois para ficar com a família, para fazer outras coisas que na rotina ele vai ter. Muita gente está com filho em casa, como eu, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu acordo mais cedo. É que eu já faço isso faz tempo, né? Trabalho remoto, mas acorda mais cedo para poder fazer as coisas enquanto ninguém está acordado, né? E aí aproveita o tempo e hoje eu estava ensinando inglês, alemão para minha filha lá, cantando com ela tal, 11 da manhã. Então, flexibilidade foi uma das coisas que eu falei hoje no artigo também. Cara, você que é gestor, não dá para esperar que não precise de flexibilidade para a pessoa que está em casa. Acontecem coisas em casa. Chega gente, estourava. Cada dia que estou mais aqui, viu, Luiz? A minha esposa arrumou alguma coisa. Ó, a TV tá fazendo barulho. Aí, quem que, né? O técnico tá aí à vontade, então precisa ir lá arrumar. Cara, então muda, cara. Então, essa questão de flexibilidade não tem como, ela é inerente às pessoas estarem em casa. Então, a dica que eu dou à equipe é acordar mais cedo mesmo. Fazer uma alimentação também que vai te dar energia para o resto do dia, né? Um dia eu posso falar só sobre alimentos aí que dão energia, mas eu mencionei muito a parte de cortisol hoje no artigo, porque cortisol é ligado a essa questão de você se sentir ameaçado, né? Ou seja, ter um stressor, né? Alguma evento que pode estar te estressando, você liberar cortisol. E, na verdade, pouca gente sabe disso, mas quando você tem uma carga alta de cortisol logo de manhã, é a melhor. Foi aí, Luiz? Tá me ouvindo ou não? Agora estou te ouvindo. Beleza. Vamos lá, então. Eu que não estou ouvindo o retorno só aqui, deixa eu só... Vamos lá. Tá com aquele chiado lá que você tinha me falado? Não? Tá um pouquinho, mas dá para te ouvir. Vamos lá, então. E aí você garantir que tem uma alimentação que de manhã já vai te dar essa energia também. Uma das coisas que eu faço, vou falar só uma coisa que é a primeira que eu tomo de manhã, eu falo da água com limão, né? Essa é a segunda coisa que eu faço de manhã. A primeira coisa que eu como de manhã é geleia real, cara, que é justamente, ele ajuda você além de desintoxicar, é anti-inflamatório também. Então, nessa fase que a gente está precisando se proteger aí para várias coisas, eu não fico doente, viu, gente?
Isso aí é bom. Eu acho que eu não tenho licença pra você ficar doente, então eu não fico doente nunca também. Mas também tem esse negócio da alimentação na manhã, né? Aproveite para ler e meditar. O que faz você aumentar o nível de cortisol que você libera mais logo cedo, logo que você acorda, é principalmente meditação, tá? Então a gente passou aí uma dica de. Se tiverem mais dicas, passem aí também, pessoal. Outros aplicativos que podem ser usados para meditação, mas é uma coisa que é impressionante que está crescendo no mundo justamente porque tem tido um efeito comprovado de resultados. Tá? Ontem mesmo eu vi uma série na CNN que falava sobre resultados que pessoas que faziam meditação, eles fizeram vários grupos, cada um deles fazia coisas diferentes, e um deles trazia justamente isso, que o que meditava teve um aumento nesse cortisol que chama CAR, logo cedo, em 72%, para vocês terem uma ideia. Outra coisa é revise o seu Kanban. Kanban é uma coisa interessante, e eu queria trazer um pouquinho mais nesse ponto em si, porque eu tenho isso aqui é na frente aqui do minha... Não sei se eu mexer aqui, eu tenho medo de cair tudo, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Na minha frente aqui eu tenho um Kanban. Esse Kanban é uma das ferramentas do Lean, não é do Ágil, ele é do Lean. O Ágil emprestou essa ferramenta em si e ele ajuda você a se organizar, então, durante o dia. A melhor forma é usar aí uma dica de ferramenta já que a gente passa no programa e põe as pessoas para fazerem isso, é... João, ficou mudo de novo. Bom, voltei. Eu tenho um backup aqui. Voltou. Então, voltei por aqui. Estava falando, o Kanban é uma forma de você se estruturar, inclusive, para poder trazer para você organizar o seu trabalho. Qual que é o Kanban que vocês usam lá, Luiz? Ou se é que vocês usam uma ferramenta de Kanban, inclusive? A gente usa exatamente o Trello. É o Trello, né, que você está aparecendo. Ixi, agora eu não estou ouvindo também. Tá me escutando? Estou ouvindo, pode falar. Não, eu falei que a gente usa o Trello mesmo. É o Trello, O né, que você Trello está mesmo? fazendo aqui. É. Trello. Então, é uma ferramenta que... até vou pedir para o Renato colocar aí também, para quem quiser, já que a gente está passando algumas ferramentas. Então, isso é um exemplo aí de ferramenta que pode ser utilizada por todos. E aí é um dos pontos que a gente vai ensinar, e a gente tem coordenado muitas equipes a trabalharem assim. Então, uma das principais ferramentas que eu tinha separado aqui para vocês, né, é fazer esse daily meeting também de manhã. Eu gostei do que você falou, Luiz, do checkpoint. Eles já faziam esse checkpoint, já era da cultura presencialmente ou não? A gente não fazia, a gente fazia, mas não fazia diário, João. Na loja você tem um matinal, aí é diário já faz tempo. Nos escritórios era mais uma coisa semanal, e aí a gente está colocando agora um check-in, inclusive são dois, tá? Acontece no começo do dia e acontece no final do dia. Como tem muita coisa nesse momento acontecendo, é importante que a gente pare pelo menos 15 minutos na manhã e 15 minutos no final do dia para botar todo mundo na mesma página. Uhum. Então, é uma excelente dica aí, ó, check-in, check-out, Zanini, grande coach aí, mestre, mentor também, falando do Gira. Gira é uma super ferramenta também, o famoso cachorrinho, um husky. Gira também é uma super ferramenta. Quando a gente está trabalhando em development de software, eles preferem o Gira, até porque ele é mais complexo, né? Eu prefiro sempre no simples, aí, mas quando você precisa de um nível de detalhe melhor. Então, obrigado. Check-in, check-out, fica a dica aí, também de quem está fazendo a mudança. E outra coisa é quantificar os entregáveis. Então, isso aí que eu estava mostrando até no Kanban,
é bom porque você consegue ver o que a pessoa está produzindo ao longo do dia. Isso ajuda você a ter um grau de confiança maior na equipe também. Ou seja, se você começa a achar que ninguém está produzindo, que a pessoa está lá só vendo televisão e, sei lá, cara, brincando, está na praia, aí você realmente vai começar a ficar em cima da equipe. E aí começa a ser microgerenciamento mesmo, né, Luiz? Ou seja, vai tentar fazer o trabalho pela equipe. Isso não dá certo. Então, a dica que eu queria deixar para vocês é: usem ferramentas que mensurem os resultados. Pode ser o Kanban, como exemplo lá que a gente mostrou, ou outros. Como que vocês têm feito lá, Luiz? A gente faz Kanban também. Tem muitas áreas que já faziam, já tinham essa prática, e agora a gente está reforçando para todo mundo. Excelente. Então, pessoal, já fica aí a dica do Luiz, e mostrando que na prática é isso. Porque senão o pessoal fica louco, falar ninguém está fazendo nada e tal. E a gente está numa fase de reflexão mesmo, né? Que toma o tempo das pessoas e toma Sim. foco. Então, é trabalhar com isso, mas talvez não seja o mesmo ritmo de trabalho, mas que consiga entregar, né? O que você está medindo aí nos primeiros momentos? Luiz, como que está a produtividade em casa? O que tem sido reportado aí pelos líderes também? Eu acho que fora da área de tecnologia, João, a área de tecnologia ela sempre já teve um entregável muito claro, né? Então, o que a gente tem percebido é muitas equipes mantêm ou aumentam um pouco a produtividade. As entregas elas acabam acontecendo num período mais curto de tempo. As outras áreas ainda é uma percepção do gestor, mas a percepção é de que tem se aumentado a performance, tem se tido mais tempo, e eu acho que a gente está ficando mais eficiente em relação às reuniões, tá? Eu acho que uma coisa que a gente tem como benefício do home office é que os calls, eles geralmente acontecem num horário mais programado, um horário talvez um pouco mais curto, que num escritório maior, com muita gente, ela pode se estender e a agenda acaba sendo atropelada. Então, a gente está mais, eu acho que, disciplinado no home office, o que está aumentando a produtividade. Eu queria também fazer um adendo aí, essa parte do check-in e check-out. É importante que a gente continue com essa aproximação social, tá? A gente está falando muito de distanciamento social, né? Assim, fisicamente, mas o check-in de 15 minutos não te impede de falar: João, como é que tá a tua família? Como é que tá a tua esposa, tua filha? Como é que tá a tua prática de esporte? Isso leva 30 segundos, né? Então a gente também não quer que, por eu estar distante, eu perca esse contato, essa conexão, que é super importante em qualquer vínculo de equipe, né? Todos os livros que a gente lê de liderança, ela fala do vínculo. Então não é porque eu não te vejo mais como time que eu vou parar de perguntar, sabe? Então precisa continuar criando, de novo, essa sensação de time, esse vínculo, e eu acho que as equipes precisam continuar entendendo que o gestor está pensando no bem delas. E para isso você precisa, acho que não ter uma relação somente profissional, tá? Então o check-in também funciona para isso. Excelente dica, Luiz. Até aqui até falando de defenda tempo para família, notícias, defina tempo para esporte, né? Defina tempo para você, né? Eu acho que tem que aproveitar um tempo livre aí dessa parte de deslocamento para você, para a família, para coisas positivas, né? Eu acho que é uma super oportunidade que a gente tem, ímpar, de repensar. Eu vou falar uma coisa de coração para vocês aqui. Eu acho que como a minha vida ela é muito corrida em termos de viagem, né, Luiz? Hoje era para eu estar em Franca, viu, pessoal? Hoje era para eu estar em Franca lá, o Luiz também comigo, a gente vendo como que é. Eu acho que a gente já está voltando agora, né, Luiz? De carro, alguma coisa assim, né? Já está na estrada. É possível. Então, eu vivo, quem me acompanha no Instagram também é @jmfurlan, e eu posto muito disso lá, cara. É uma loucura, mas é a minha vida, faz parte do trabalho, né? Cara, tá sendo muito bom ter esse tempo com a minha filha aqui, por exemplo. De verdade, eu sei que nem todo mundo tá podendo ter essa oportunidade, né? Eu queria falar de verdade, assim, tá sendo muito bom, cara, participar, porque agora eu tenho que ministrar as aulas, né? De verdade, cara, não tem jeito, é indelegável. Tem a babá também que trabalha aqui, mas tem coisa que não vai, né? Primeiro, eu tô adorando isso, né? Então, é o que eu falei, eu prefiro acordar mais cedo, e eu acordo muito cedo mesmo, 5 da manhã e tal, e fazer minhas coisas, inclusive exercício, e depois ter tempo para passar isso daí quando eu acordo e ficar 2 horas, como eu fiquei hoje, ouvindo musiquinha em inglês, em alemão e coisas assim que são indelegáveis, né? Do que
ficar só noiado aí, fazendo as coisas, e é uma oportunidade única, porque o meu trabalho exige que eu viaje muito. Então, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade depois mesmo, mas agora que ela tem 3 anos, está sendo mágico, está sendo um momento incrível. E até com a minha esposa também, viu, de ter mais tempo. Ainda, assim, dependendo de... Se ficar muito tempo também, eu acho que deve dar um choque elétrico aí, né, Luiz? Mas não sei, por enquanto tá funcionando. De fazer, ter mais É tempo bom, juntos, é bom. É outras muito bom. interações. Então, eu acho que tá Alô, sendo... Caramba, segura aí, só um pouquinho. caramba. Eu não sei onde é. Agora eu tô perdido aqui. Vamos ver. Mas são essas coisas que podem acontecer no home office, ó. A gente está É, demonstrando na prática. então, e outra coisa que eu queria falar também, o Luiz, eu não escrevi aqui, mas, cara, tem uma chave na porta também, viu? Porque parece que senão acontece que nem aquele inglês lá, falando na BBC News globalmente, entra uma pessoa aí também. E é claro, né, tem limite também, né? Então tem coisas que não dá. E outro é respeito, acima de tudo. Hoje mesmo uma cliente me falou, desculpa minha filha do fundo. Eu falei, cara, eu passo por exatamente a mesma coisa, seja empatia, né? E eu queria até conduzir para fechar até com um ponto que... Aí, ó, faça os calls ao ar livre também, né, cara? Até hoje a minha esposa mesmo foi no Ibirapuera lá e fez reunião lá, fez call de lá. Falei, cara, que legal. Nossa, os contatos não estão aparecendo direito. Né? Falei, poxa, que legal. Quando que faria isso daí? Não, cara, não tem nada demais. Ninguém morre que tá fazendo call. Como é que tá difícil? Eu tô num computador aqui. Tem um DJ, cara, com uma mesa de som aqui na frente e outra... Então, ninguém vai morrer por causa disso. E eu queria pedir para você, Luiz, até o pessoal, se tiver alguma mensagem também, tá aí o contato do Luiz, luiz.massad@magazineluiza.com.br, LinkedIn Luiz Felipe Massad, sigam ele lá também. Quem não seguia, começa a seguir aí, que ele é muito fera mesmo, acompanha a carreira dele cada vez crescendo mais. Eu deixei ali o link também para quem quiser baixar um e-book sobre mudança. Então, para quem está passando por mudança também, baixa lá o e-book, vale bastante a pena. É um método que eu aprendi lá na IDEO, no Vale do Silício também, de Design for Change, e tem um Canvas lá para fazer a mudança. Esse é um material gratuito. E, Luiz, fala aí, o que você quer deixar de mensagem para o pessoal que está querendo fazer o que você já fez aí, 100% de home office? Olha, João, acho que a gente passou pelos temas principais, mas eu queria reforçar a mensagem eu acho que a gente tem que exercer muita empatia nesse momento, né? Então, se colocar no lugar do outro, o que está passando, o que está acontecendo, e eu acho que ajudar eu acho que a gente vai ter uma grande mudança nas relações, né? A gente está sendo forçado, acho que de um lado ruim pelo fato que está acontecendo, mas com uma possibilidade muito positiva da gente rever as relações que a gente tem. Então, isso passa pela liderança também. Então, tenho muita empatia pelas pessoas que estão passando por essas angústias e inseguranças. E, de novo, comunica, repete a mensagem, manda por 500 canais se vocês tiverem de comunicação, não deixa solto. Eu acho que um dia meu time vai achar que eu sou que eu tenho Alzheimer, sabe? Que eu falo 500 vezes e eu já não sei mais para quem eu falei, mas eu vou falar de novo. Porque o risco maior para mim é que eu deixe alguém sem a informação e que, de novo, essa pessoa cria um cenário que não é real, sabe? Então, nesse momento, assim, repetir a mensagem, esclarecer dúvida. Se tiver qualquer coisa que vocês, porventura, não podem falar, sejam também transparentes. Olha, nesse momento eu não posso passar essa informação. As pessoas precisam entender. Eu acho que a gente tem que começar a tratar ainda mais as pessoas como adultas nesse momento. Então, invistam nisso que a gente acho que vai sair muito mais forte do que a gente está entrando nesse mar turbulento aí. Muito bom, Luiz. E eu também devo passar uma mensagem ligada a isso de empatia que você falou. Eu tive a oportunidade ontem de começar a ler o livro do Satya Nadella. Satya Nadella é o atual presidente da Microsoft, né? E ele falou uma coisa seguinte, cara. Quando ele estava na entrevista de emprego, chama Aperte o F5, tá? Depois vocês olham, ele tem em português. Aperte o F5 é o nome do livro. E ele fala o seguinte, que
quando ele passou na Microsoft, não fizeram nenhuma pergunta técnica para ele. O cara chegou para ele e falou assim: se você chegar lá e ver um bebê chorando no chão, o que você faz? Ele fala, pegou e falou: eu ligo para o socorro. Aí o cara virou para ele, assim, bateu no ombro dele depois da entrevista e tal. Ele falou assim: cara, ele é indiano, né? E indiano fala em inglês assim: dude, you have to get the baby, né? Você tem que ir lá e carry the baby. Você tem que ir lá e pegar o bebê, né? E ele falou assim: cara, não sei nem como eu passei, mas ele falou: você tem que ter empatia. E ele falou assim: cara, ele não entendia direito o que era empatia, até que ele teve um filho que teve asfixia neonatal. E eu lembro até o nome do filho dele, chama Ian. E a esposa dele é a Anu. E ele falou o seguinte, cara, que ali ele aprendeu que era empatia, cara, que ele tinha que realmente enxergar o mundo pelos olhos do filho dele, que nunca mais ia andar e etc. Até uma coisa que eu tenho muita empatia, porque a minha esposa tinha um irmão exatamente a mesma condição, asfixia neonatal. E, cara, ele falou, a partir daí, eu comecei a colocar empatia em tudo. Tudo para ele era empatia. Isso você falou agora como líder, essa super dica, Luiz, que assim, será que a pessoa não entendeu? E será que se ela não entendeu, ela vai ter vergonha de perguntar? Uhum. É uma coisa que eu falo em cultura, assim, cara, tem que ter 3 coisas que você repete o tempo inteiro, né? Como no caso dele é empatia, né? Você tem que ter empatia. E quando a pessoa fala, pô, já sei, então fala. Então me fala. Porque muitas vezes é isso aí, os valores estão na parede. E eu queria fechar falando o seguinte, essa frase que você falou de conexão de pessoas, né? Ele disse o seguinte, que eles contrataram uma pessoa que foi lá fazer um trabalho muito parecido com o que eu faço, mesmo, vai lá, junta as pessoas, conecta, né? E eles sempre falavam de trabalho, só falava da planilha, falava tal, né? E o pessoal nunca falava deles, né? E um dia ele resolveu, então, fazer essa reunião fora de onde eles faziam, num espaço aberto e tal. E começou a perguntar como que é a sua vida, tal. Daí ele falou do filho dele, falou da vida dele, as pessoas falaram da delas. Falou, cara, a gente estava 20 anos lá na Microsoft, nunca não sabia de coisas desse tamanho, assim, da vida da pessoa, como se tem filho, não tem, se faz esporte. Ele falou, pô, ele é viciado em cricket, né? E ninguém sabia disso e tal. E falou assim, foi isso que fez a diferença para eles mudarem a Microsoft, cara. Foi isso que fez a diferença. Foi a partir desse momento que esse grupo da altíssima gestão fez isso, se conectou, falou de si e tal, foi o que você falou, não é falar só sobre e aí, o que você entregou ontem, mas pô, como está a sua família? Como está o esporte e tal? Que esse vínculo é mais do que livro de liderança, né, Luiz? É o que faz a diferença mesmo. É o que faz uma Luiz Helena ter uma sala de vidro com porta aberta lá no meio de todo mundo, cara. Né? Então, é o que faz o Fred ir lá e conversar com o pessoal com uma transparência total, é que você faz comunicando, não é à toa que você está lá hoje também, junto com nessa cultura tão aberta. Então, de verdade, pessoal, eu acho que a empatia, todo mundo passando por uma fase difícil agora, mas se sair dessa união agora, de um cuidando do outro, fazer algo maior, cara, o time vai ser imbatível quando a gente poder voltar a se encontrar mesmo, cara. Espero que isso nunca mais mude. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar de verdade, cara, que vocês levem empatia e realmente façam as pessoas se conectarem nesse momento, se ajudem, estejam juntos e vão para cima que a gente vai vencer de novo. Valeu? Obrigado, viu, Luiz? Com certeza, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado a todo mundo que veio aí, participou, esteve com a gente. Eu tenho um viés, viu, Luiz? Todo mundo falou, eu quero entre as 6 e 7 mesmo. Pô, você pergunta para um grupo que já está aí nesse horário, né? Tu perguntar para quem não vê qualquer horário também. Pois é, exatamente. O famoso viés, né? Mas valeu, pessoal. Obrigado mesmo aí. Grande abraço a todos. João, vamos deixar um abraço também para o pessoal da Colômbia que conectou aí, que agora... Olá, mis amigos colombianos. La próxima será en español también. Haremos en español. Un mensaje, entonces, Luis, a los colombianos. Bueno, yo espero que estén todos bien y bien saliendo de esta crisis como nosotros estamos, mucho más unidos y mucho más fuertes de lo que ya son. Así que cuente conmigo. Un abrazo a todos nuestros amigos de Colombia y Bogotá. Por supuesto, y ojalá que haremos en un rato una, ¿cómo se llama? Masterclass en español también. En español.
uma conexão de los dos países e toda a América Latina, Latinoamérica. Ó, um saludo. Pessoal, um abraço a todos aí. Valeu, tamo junto. Vamos para cima. Até mais. Até a próxima também. Vamos receber as comunicações das próximas. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço.